Oi, gente! Hoje eu vim fazer um vídeo contando pra vocês como foi os 5 dias que a gente ficou no hospital, mas como foi a minha amamentação e como está sendo agora. Então, vamos lá. Vocês sabem que independente do parto cesáreo e o parto normal, vocês ficam 48 dias, né? 48 dias não, né? Vocês ficam 48 horas, né? No hospital e estando tudo certo, vocês têm alta, né? E não aconteceu isso com a gente. E, assim, ficamos bem chateados, né? Mas eu vou contar tudo bem detalhadinho para vocês. Eu só tenho um peidão. Só tenho um peidão, galera. Só tenho um peidão. Então, gente, é continuação do vídeo anterior, né? Pra quem não viu o relato de parto, eu recomendo vocês assistirem o relato de parto primeiro pra depois esse. Porque eu vou contar pra vocês como foi a nossa experiência ficando 5 dias no hospital, né? Mas a amamentação, né? Como é que foi pra mim, né? Então, eu vou resumir bem, gente, como é que foi os 5 dias no hospital. Mas eu vou contar detalhe por detalhe. Mas, resumidamente, o motivo da gente ter ficado 5 dias no hospital foi a perca de peso da neném e o amarelinho que ela tava na pele dela, tá? Lembrando que, gente, isso foi a minha experiência, da mesma forma no relato de parto. Foi a minha experiência, não significa que vocês vão passar a mesma coisa. Isso foi o meu relato, o que aconteceu comigo. Então, fiquem tranquilas, não vai acontecer nada no parto, nem durante, nem depois. Vai dar tudo certo pra vocês, tá bom? E, bom, gente, logo depois que a gente foi pro quarto, né, que eu tava comentando com vocês, depois de passar pela sala de recuperação, eu fui pro pro quarto, e eu não estava ainda sentindo de baixo pra cima, no caso, de cima pra baixo. Não estava sentindo ainda, né? Eu lembro que a neném ficava do meu lado, meu amor ficava do meu lado, né? Eu não recebi visitas no primeiro dia, porque eu tive a neném, era 12h08, 12h03, era 12h08, se não me engano, que eu tive ela no horário, nesse horário. E o horário de visita ia começar às 1h pouca, e eles não estavam permitindo, né? Então, meus pais só me viram mesmo no outro dia, né? Mas, enfim, a neném, ela era muito calminha nos primeiros dias ali. Ela não chorava, não acordava pra mamar, nem nada assim, né? A gente tinha que acordar. Ela tava bem preguiçosa. Eu lembro que na parte da noite, eles tentaram dar de mamar pra ela de novo, né? E o que acontece, gente? Eu lembro que eu acho que eu fui tomar banho primeiro, né, meu amor? Antes de dar mamar pra ela, né? Antes das enfermeiras virem. Claro que durante a parte da tarde toda, as enfermeiras iam lá ver a neném, né? Teste de olhinho, se eu não me engano, a BCG também foi dada no primeiro dia. Todas essas coisinhas assim, graças a Deus, tava tudo certo, né? E eu lembro que na parte da noite, eu fui tomar um banho, né? Me ajudaram a tomar banho e a sensação do pós-parto é horrível. Horrível, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo totalmente separado pra isso, de como foi, né, a experiência do pós-parto em relação à cesárea. Se doeu, se não doeu, mas já falo que doeu muito. Não caia nessa ilusão de que não dói, mas na minha experiência doeu muito, mas muitas pessoas não dói, mas em mim doeu demais. Ainda mais na recuperação, quando passa anestesia, né, gente? Mas enfim, depois do banho, eu lembro que eu também comi um pouco antes pra não passar muito mal, né? E eu lembro que as enfermeiras vieram me ajudar com a neném. E tipo assim, gente, eu lembro que ela mamou pouquíssimo, porque ela tava muito sonolenta. E não importava o tanto que a gente tentava acordar, ela não acordava, né? Então a enfermeira falou que de madrugada ou amanhã, né, no dia seguinte, a gente poderia tentar novamente. E tudo bem, sabe? A neném não tava chorando muito, nem nada assim, sabe? Lembro que de madrugada eu tentei dar sozinha. Não deu certo. Ela não pegava e quando ela pegava me machucava muito, muito. Tipo, gente, muito. Vocês não têm noção da dor que eu sentia quando ela mamava, sabe? Doía muito. Então, eu lembro que de manhã cedo veio uma enfermeira
que por sinal era muito boa, ela era específica em amamentação e ela me ajudou a fazer a pega correta. Ela ajudou a neném a fazer a pega correta no meu peito, né? Ela explicou que não era só no bico, tinha que pegar a parte da auréola e tudo mais. E assim, gente, quando essa enfermeira ia me ajudar, tava tudo bem. Doía, mas eu conseguia suportar. Mas quando eu tentava dar de mamar pra neném sozinha, era um terror. Era um terror porque parecia que pegava muito errado. Na verdade, ela pegava errado, sabe? E doía muito. Eu chorava, só faltava eu espancar a cama, sabe? Porque eu chutava a cama e tinha a poltrona onde meu amor dormia. Gente, só faltava eu quebrar aquele negócio ali. Eu chutava mesmo, chutava. Porque doía muito e eu chorava, porque doía demais quando eu ia dar de mamar pra ela, né? E ela já tinha feito o teste do olhinho, da linguinha, do coraçãozinho. Tava tudo bem, ela não tinha nenhum freiozinho, nem nada assim, sabe? Era a pega que estava incorreta. E aí eu lembro que de madrugada, do segundo dia, né? E tudo mais, eles mediram, na verdade, na primeira madrugada, né? Eles pesam o bebê. E ali as médicas viram que ela já tinha perdido muito peso. E não foi só a perca de peso do nascimento, né? Porque os nenéns normalmente nascem inchadinhos, né? Só que ela já tinha perdido um peso um pouquinho a mais do que era pra ter perdido. E até aí tudo bem, né? Já no segundo dia, o que era meio que previsto pra gente ir embora, vamos bem dizer assim, né? A gente viu que a gente não ia embora, né? Porque a gente viu que ela tinha perdido peso e que ela tava um pouco amarelinha já, né? Sempre vinha pediatra, né, conversar com a gente e tudo mais. E ela me explicou, perguntou como é que tava a amamentação e eu dizia que estava indo mais ou menos, que tava sentindo muito dor, mas que ela tava mamando. E, gente, ela tava mamando. Só que eu acho que ela não tava fazendo aquela mamada efetiva, no caso, para ganhar peso, né? Fora a dor que eu estava sentindo. Eu lembro também que no segundo dia, a madrugada foi muito difícil. Eu lembro que eu tentei dar de mamar pra ela, mas não deu. E ela chorou de madrugada, porque ela tava com fome. Nesse dia ela chorou porque ela tava com fome. E eu fiquei muito chateada, mas eu lembro que de manhã cedo a moça da amamentação me ajudou a dar de mamar pra ela e ela mamou. Mas já no segundo dia ela tinha perdido mais peso ainda, né? E, tipo assim, eles não estavam falando pra gente o tanto de peso que ela tinha perdido em números, né? Ela só tinha perdido a porcentagem que não era pra ela ter perdido, né? E eu lembro que eles fizeram um exame de sangue nela, né, também, que era o teste do pezinho. Então fizeram o teste de pezinho nela. E eu lembro que só foi sair o resultado no dia seguinte, né, no terceiro dia, né, no terceiro dia. E eu lembro que já no segundo dia, com a perca de peso dela muito grande, eu lembro que eles já haviam passado a fórmula pra neném, né. Então, tipo assim, era o seguinte, eu tinha duas opções: tentar o máximo dar peito pra ela, mas também tirar leite, né, em um potinho, era em um potinho assim, né, então era pra eu tirar manualmente mesmo, tirar umas 20 ml pra ela tomar no copinho, né, ou eu tinha a opção de dar a fórmula, né. Só que, tipo assim, gente, meu peito tava muito machucado e eu lembro que eu tirei leite sim pra ela, né, tirei inclusive na frente da pediatra. E ela viu que eu tinha muito leite, meu leite não teve problema nenhum. Durante a gravidez já tava saindo leite, né? Então não tive problema nenhum em produção de leite, sabe? Assim que a neném nasceu, já tive a produção do colostro bem bonitinho. Meu peito já encheu bastante, vazava, sabe? Então nunca tive problema com a parte do leite. Então a pediatra viu que o leite não era um problema em si. Então a perda de peso dela não estava vinculada à quantidade de leite, estava vinculada à pega errada, né? Então a pediatra disse para mim não me sentir pressionada. Se eu não conseguisse dar o peito nem tirar, tinha a fórmula ali disponível para mim. E eu lembro que na primeira noite eu dei o peito para ela, eu tirei leite também.
Mas eu lembro que na madrugada já não consegui. Eu lembro que na madrugada ela tomou 10 ml, né? 10 ml de fórmula. Ela não conseguiu tomar 20. E eu lembro também que ela tomou fórmula na parte da manhã também, né, mamãe? Ou foi 2 vezes na madrugada? Foi 2 vezes na madrugada. Foi 2 vezes na madrugada, porque era em 3 horas. Então ela tomou fórmula 2 vezes só. Ela tomou 10 ml e depois tomou 20 ml. E tipo assim, eu me senti muito chateada. Triste, muito triste, sabe? Porque eu não tava conseguindo dar de mamar pra ela. Meu peito tava todo ferido, sangrava. Assim, tipo, na rodelinha, assim, no bico, sabe? Dava uma sangradinha, assim. E pra mim eu já via a carninha, assim, sabe? Porque tava rachado, tava doendo muito. Mas eu lembro que no 3º dia saiu o resultado. E a pele amarelinha dela tava ok. Não tava com aquela pele amarelinha que precisava de tratamento, sabe? Então tava tudo normal, tava tudo dentro do parâmetro. Então, em relação à pele, a doutora não estava preocupada, né? Até porque ela me explicou o caso. E possivelmente vocês também devem saber a causa da pele amarelinha, né? E tudo mais. Mas o que tava preocupando a doutora era a perca de peso que ela estava tendo, né? Só que, gente, depois que consertou a pega dela e depois que demos a fórmula 2 vezes, ela ganhou peso. Ela ganhou peso e a doutora não liberou logo em seguida, né? Ela liberou a gente no 5º dia, né? Passou o 4º dia ali, ela viu que ela continuou com o peso mantido. Inclusive, quando ela fez o exame, né? Ainda tava lá bem assim no exame que a pega já estava corrigida, a pega já estava correta. E graças a Deus a gente teve alta, ela não teve nenhuma amarelinha, tipo, que precisava do tratamento da luz, né, gente? A luz azulzinha. A pega já estava aparentemente corrigida, né? E ela tava com um ganho de peso bom, sabe? Tipo assim, ela tinha ganhado um peso bom, né? Ela nasceu com 3 kg e saiu do hospital com 2,720 kg, né, gente? Mas se eu não me engano, ela tinha chegado a 2,5 kg. 2 kg, acho que 2,5 kg e pouquinho do tanto de peso que ela tinha perdido, né? E tudo bem, a gente voltou pra casa e aí foi o desafio em casa, né? Que agora vem a parte da amamentação, de como foi a amamentação em casa pra mim. Gente, como eu vi que já estava doendo muito, né? Eu já tinha me preparado psicologicamente. Ela já tinha ganhado a mamadeira, ela ganhou a mamadeira da MAM, né? Além da mamadeira, eu já tinha comprado uma bombinha pra extrair leite. Então, gente, eu reuni o útil ao agradável. Eu tentava o máximo dar peito pra ela, mas tava doendo demais. Então eu comecei a tirar leite e dar pra ela na mamadeira. Então ela tomava 30 ml, de 30 passou pra 60, de 60 passou pra 90, sabe? E eu era aquilo, gente, eu dava mamadeira e dava peito, mamadeira e peito. Mas o que acontece? Eu ainda sentia muita dor, né? Porque tinha vezes que eu insistia de que queria dar mais peito. E quando eu tentava dar mais peito, eu chorava horrores e falava que nunca mais ia dar peito, né? Fora que, gente, teve um curto período de que quando ela completou 8 dias de vida, a gente levou ela no posto, né? Pra poder fazer ali a primeira consulta, né? E eu descobri que ela não tinha ganhado peso. E quando eu descobri que ela não tinha ganhado peso, a gente tinha saído do hospital com 5 dias, então tinha passado literalmente 3 dias. Eu falei, ela não ganhou peso nesses 3 dias, então não tá dando certo, então vamos comprar a fórmula. Eu lembro que minha mãe comprou a fórmula e eu falei que ia dar a fórmula, mas na verdade eu não dei a fórmula, tá, gente? Eu lembro que eu continuei tentando dar o peito, mas meu peito tava muito machucado, tava doendo muito. Eu chorava, falava que ia desistir, que eu ia dar a fórmula, que não tava enchendo ela. E, enfim, eu botava um montão de paranoia na minha cabeça, sabe? Pelo fato de estar doendo muito. Eu lembro que só faltava eu chutar a cama, sabe? E tudo mais. Só sei que não estava legal, a pega não estava correta. Parecia que, tipo assim, ela não abocanhava direitinho, sabe? E eu chorava muito. Eu lembro que eu acho que eu tive um pequeno baby blues, porque, tipo, gente, eu chorava demais, eu chorava muito, porque além da cesárea tá doendo pra caramba, eu tava sentindo muita dor na amamentação,
sabe? Mas eu continuei dando na mamadeira pra ela, até que ela começou a mamar 100 ml, né? Então, gente, vamos continuar, mas agora no improviso, porque a neném quis ficar no colo, né? Já basta ter gorfado em mim tudo. Mas continuando, eu comecei a dar mamadeira pra ela, mas insistia sempre no peito, né? E a dosagem da mamadeira continuou aumentando. Lembrando que eu não dava fórmula pra ela, era leite de peito mesmo. Eu tirava e dava na mamadeira pra ela. E assim, gente, foi um bom tempinho assim, né? E eu percebi que ao decorrer do tempo, começou a parar de doer. Ela parecia que tava pegando mais certo. Eu lembro que eu passei óleo de girassol 2 vezes apenas. Eu lembro que eu mais passava era o próprio leite materno mesmo no bico do peito pra curar. E eu lembro que simplesmente começou a melhorar. Né? Eu lembro que começou a melhorar e eu consegui amamentar ela melhor. Só que eu continuava dando a mamadeira porque na minha cabeça era mamadeira que tava não deixando doer o meu peito, pelo fato que ela tava pegando mais mamadeira do que o peito. Deixa eu consertar vocês. Aí. Só que eu lembro, gente, que teve um período que a neném quis muito só mamar no meu peito. Ela ficou, acho que, uma semana inteira, praticamente, só mamando no peito. Só mamando no peito. Tô com soninho, galera. Tô com soninho. Tô com soninho. 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 Soninho, gente. Soninho. Mamãe tá tentando falar, mas eu tô de soninho. Eu tô de soninho. 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 Amor. Desculpa, gente. E é isso, gente. Eu sabia que era mamadeira, possivelmente, que não tava deixando meus bicos doer. Mas mesmo assim, eu lembro que eu dei peito pra ela uma semana inteira, sem dar mamadeira, porque ela só queria meu peito. E eu lembro que depois eu voltei a dar mamadeira pra ela. E eu lembro quando eu fui dar a mamadeira pra ela, eu vi que ela começou a deixar da mamadeira uma quantidade considerável. Gente, toda hora eu conserto isso aqui porque pra mim tá ficando torto. Mas enfim, continuando. Eu comecei a dar na mamadeira pra ela, né, novamente. Mas eu percebi que tava sobrando muito. Uma quantidade considerável, sabe? Tava sobrando 30 ml, sabe? E ela tava tomando tudo antes, né? E eu percebia que esses 30 ml que sobrava, ela mamava o meu peito. Então, tipo assim, ela tomava uma mamadeira, deixava sobrar um tanto e vinha pro meu peito mamar. Sabe? Ela vinha pro meu peito mamar. Então, eu percebi que ela não queria mais a mamadeira. Foi aí que eu comecei a dar meu peito pra ela, já que não tava mais doendo. E hoje é isso. E hoje é isso. Falou, eu só mamo na tetinha da mamãe. Fala, eu só mamo na tetinha da mamãe. E como vocês viram, eu tô muito sonsuda. Tô muito gordinha. Fala, eu ganho 1 quilinho por mês. Ou até mais. E é isso, galera. Fala, a meta é não desistir. Não desistir. E assim, gente, o meu marido, o meu amor, que tá sentado ali, ele me ajudou muito nessa fase, né? Então, ele nunca me deixou desistir. Ele sempre insistiu, amor, você consegue, eu sei que tá doendo, mas você consegue, sabe? Ele nunca deixou eu abrir a lata da fórmula. Então, mesmo que estava doendo, eu tirava leite, dava pra ela. Era manual, era com a bomba. E é isso, sabe, gente? Graças a Deus, hoje eu amamento a princesa sem problemas algum. Sabe? Amamento em tudo quanto é lugar, tudo quanto é hora. Eita, Sony baba. Mas é isso, gente. É isso, graças a Deus a amamentação tá sendo tudo de bom e é uma maravilha amamentar sem dor alguma. Sabe, eu sentia tanta dor que parecia que, sei lá, gente, eu nunca mais queria amamentar. Na minha cabeça, amamentar era horrível, eu não sentia vontade de amamentar. E hoje em dia,
Eu amo. É uma conexão maravilhosa que eu e a neném tem. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo. No caso, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. E tchau, pessoal! Fala tchau!